Então aqui temos uma aplicação. A descrição do problema da altura remota. Vamos simular então o seguinte problema. Levantar a deformação de um viaduto durante o horário de rush e compará-la, quer dizer, comparar essa deformação com a deformação fora desse horário de rush. Então nós temos aqui à direita, né, vemos assim esse viaduto e estamos prevendo, né, o engenheiro quer saber, né, o projetista, se esse viaduto está se comportando conforme o projeto. Então, na área de topografia, nós fazemos uma poligonal, está assinalada aqui em vermelho, e em cada vértice dessa poligonal será determinada, então, a altura desse ponto remoto, a altura dessa parte do viaduto, dessa parte inferior, que ela responderá à passagem do tráfego pesado e a sua deformação será captada através da variação desse ângulo alfa medido, desde essa estação P0 até aqui essa vertical aqui da estação P1, que o prisma está colocado aqui até o ponto de baixo do viaduto. Então, aqui o que queremos determinar é essa distância, essa altura, desde o fundo do viaduto. Esse ponto P2 ele não é sinalizado, ele é observado com essa radiação infravermelho, até aqui o ponto P2. Essa é a incógnita do nosso problema. E esse ângulo alfa, então, será medido desde o prisma até esse ponto P2. E a distância inclinada aqui D1, desde a estação total até o prisma, será medida. Então, o problema é chamado altura remota. Então, é um programa residente dentro da estação total, usado para calcular pontos diretamente acima do prisma base, sem um prisma no ponto-alvo, que é aquele ponto P2. Então, vamos continuar. Então, numa estação total, existem vários programas residentes. Coloquei aqui vários deles. Na aula passada, nós tratamos desse programa chamado Túnel, em que está naquela estação total robótica, em que ela, então, determinava aquela seção transversal do túnel e auxiliava a perfuração lá do túnel. Então, em algumas estações totais, ela tem a sua instalação já pronta, opcional, e em outras estações totais, não nessas que estão aqui apresentadas, ele não está assinalado, né? E vários outros programas estão instalados. Hoje vamos tratar desse programa Remote Edge, não sei se pronuncia assim, é altura remota. E aqui vários nomes de programas estão em inglês, em algumas estações totais eles permanecem em inglês, em outras já estão traduzidos, como sendo aqui reference line, linha de referência, arco de referência, né? Plano de referência, COGO, aquele já programa que calcula distâncias, azimuths em função de coordenadas. Aqui outro programa que calcula a área e o modelo digital do terreno para se calcular volumes. E Road 2D e Road 3D para aplicação em estradas. Traverse, aqui para fazer então a poligonal. Então vamos hoje tratar desse programa aqui, falar um pouco desse programa altura remota. Temos aqui então a vista perspectiva, que nós já falamos, e aqui temos os dados e a incógnita do problema. O P0 é o ponto estação do instrumento, o P1 é o ponto base e o P2 é o ponto remoto.
D1 é a distância inclinada, medida diretamente com a estação total com infravermelho. O A é a altura, é a diferença de altura de P1 a P2, é a nossa incógnita, e alfa é o ângulo vertical, né? Assim, abrindo um parêntese, eu falei já várias vezes que se usa a radiação infravermelha, porque, uma curiosidade para vocês, né? A radiação infravermelha é aquela radiação que sofre menos variação na sua direção com a refração. Vocês podem lembrar daquela experiência do Newton, da dispersão da luz branca por um prisma. Então, lá na face posterior do prisma, onde a luz se emerge, vocês veem que o vermelho é aquela que sai logo a seguir, é a primeira luz, vermelho, depois o alaranjado, o amarelo. Então, o vermelho e o infravermelho, que vem um pouco antes dele, a frequência, é a que sofre menos variação da direção, quer dizer, aquela que sofre menos com a refração atmosférica. Então, por isso que se usa a radiação infravermelho nesses medidores eletrônicos de distância. Então, vamos ver aqui, já estamos vendo uma vista no plano vertical, né? Um plano que contém aqui a vertical que passa por P0 e por P1, P2. Então, nós temos aqui em verdadeira grandeza a distância D1, o ângulo vertical alfa, aqui a distância P1, P2, ΔI é a altura da estação total, a altura do instrumento, e ΔO, que vem até aqui, é a altura do prisma. Vamos usar isso para definir o algoritmo. E o algoritmo, então, será definido com base nessa figura. Então, reparem, o que nós queremos é essa altura A. E como é que nós poderíamos determinar essa altura A? Então, reparem aqui nesta figura. Se nós pegarmos esse triângulo aqui, que vai desde aqui de onde está a estação total, o centro óptico e eletrônico, que vai até o P2 e vem até aqui esse plano horizontal que passa pelo centro óptico da estação total, nós vemos aqui que formamos um triângulo retângulo, né? Então, o algoritmo ficará assim, ó. Essa altura A, nós podemos calculá-la pegando essa distância D1, que o distanciômetro eletrônico mede, desculpe, e projetá-la nessa reta horizontal que passa aqui pelo centro óptico do aparelho. Então, é D1 cosseno de beta. Então, D1 cosseno de beta, nós temos essa distância aqui, essa distância horizontal. E agora, se nós multiplicarmos essa distância horizontal pela tangente da soma desse ângulo alfa mais beta, nós vamos ter esse cateto oposto aqui aos ângulos alfa mais beta, né, que é de P2 até essa distância horizontal, que somada com a altura do instrumento vai nos dar, então, essa altura A do ponto remoto até o nível de referência. Agora, aqui nós não sabemos quanto vale esse ângulo beta, mas ele pode ser calculado pegando aqui essa altura do prisma e subtraindo da altura do prisma a altura do instrumento. Ficamos, então, com esse pequeno cateto oposto aqui, ΔO menos ΔI. E temos, então, nesse cateto oposto desse triângulo, que tem a hipotenusa D1, então, sabendo a hipotenusa e sabendo esse cateto oposto, que é a diferença entre ΔO e ΔI, pelo seno desse ângulo, podemos, então, relacionar com esse ângulo beta. O arco que tem esse seno vai, então, permitir a sua determinação.
Então já temos aqui o beta, que é o arco cujo seno é a razão entre esse cateto oposto, ΔO menos ΔI, e a hipotenusa, que é D1. Bom, então aqui temos o alfa, que é nesse cálculo que estamos considerando aqui, esse ângulo vertical, ele é considerado corrigido do efeito da refração na propagação da luz. Assim como essa distância D1, inclinada, ela também já está sendo considerada como corrigida do efeito da refração na propagação da luz. E também já está sendo considerada aqui a constante do prisma. Tudo certinho aqui. Agora, desculpem, atenção. No instante da medição, o ângulo, esse ângulo alfa e a distância D1 medidos, eles estão afetados pela refração atmosférica. Se você ainda usa esse aparelhinho aqui, ó, TV Box, cara, você tá muito atrasado, tá? Isso aqui é velho, trava, dá problema. E outro detalhe que eu quero chamar a atenção aqui é que muitos problemas da engenharia civil e cartográfica exigem que o algarismo da casa dos milímetros seja significativo. Por isso, as estações totais são construídas para permitir que isso seja verdadeiro. Quer dizer, que esse algarismo dos milímetros seja significativo. Portanto, nunca se esqueça que as variações nas condições atmosféricas causam um aumento ou diminuição na velocidade de propagação da onda eletromagnética, OEM, e provocam, consequentemente, erros sistemáticos nas medidas das distâncias. Então, temos que corrigir esses erros sistemáticos. Antes de levar esse valor da distância no cálculo lá do algoritmo, esses erros sistemáticos têm que estar eliminados. E algumas estações totais já constam com sensores embarcados que captam a temperatura, pressão e umidade relativa do ar e calculam o índice de refração em que essas distâncias que ela mede e já ficam calculadas automaticamente por esse efeito das condições meteorológicas. As estações totais, elas têm sensores embarcados que medem a temperatura e a pressão atmosféricas no instante da medição. Então, isso tem que ser levado em conta para garantir que o milímetro seja significativo.